Saudações a todos. Estou aqui mais uma vez para dar a minha contribuição ao nosso grupo de estudos do Livro dos Médiuns. Dessa vez eu vou falar sobre o capítulo 21, com o título A Influência do Meio. E a gente viu aí no estudo da semana passada, que a necessidade da gente combater o orgulho, que é um dos maiores empecilhos na prática da boa mediunidade. O orgulho, um médium orgulhoso, que se sente superior ao outro, que não entende que a mediunidade é um instrumento de redenção do próprio médium, Ela é um instrumento de aprendizado primeiro do médium, E assim ele pode, enquanto ele aprende, ele auxilia outras pessoas. E essa necessidade, ela é uma das maiores barreiras, é o nosso orgulho, de acreditar de não passar as mensagens para o crivo da razão, para o crivo do bom senso, de não trocar as ideias com outros colegas, médiuns, dirigentes, de aceitar opiniões, aceitar conselhos e críticas, na conclusão de Erasto, ele fala muito de que mais vale a gente ignorar 1000 verdades do que aceitar uma mentira. Então é importante que a gente tenha sempre a sabedoria de que o médium é um instrumento da espiritualidade, Sua qualidade tanto acadêmica quanto mediúnica, ela faz com que nós sejamos melhor instrumento e não melhores que os outros, Então vale reflexão aí no que a gente ouviu da aula passada e continuar, essa reflexão nesse tema apresentado pelo capítulo 21, onde ele fala da influência do meio, O primeiro item, que é o 231, ele tem 4 questões. O item 232 e o 233 ele já vem com outras, já vem com as informações. E eu vou fazer como eu sempre faço, eu vou lendo um pouco e fazendo comentário dentro daquilo que eu consigo compreender, e a gente desenvolve isso, durante o grupo na hora da aula. Perfeito? Então vamos lá. Capítulo 20, a influência do meio. Item 231, a primeira pergunta. O meio em que o médium se encontra exerce alguma influência sobre as manifestações? A resposta é: todos os espíritos que cercam o médium o ajudam para o bem ou para o mal. Segunda pergunta. Os espíritos superiores não podem vencer a má vontade do espírito encarnado que lhes serve de intérprete e dos que o cercam? Resposta: sim, quando julgam útil e segundo a intenção da pessoa que os consulta. Já o dissemos, os espíritos mais elevados podem às vezes comunicar-se para um auxílio especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio, mas então estes lhes permanecem completamente alheios. Pergunta 3. Os espíritos superiores tentam levar às reuniões fúteis intenções mais sérias? Resposta: os espíritos superiores não comparecem a reuniões em que a sua presença é inútil. Aos meios de pouca instrução, mas onde há sinceridade, vamos de boa vontade, mesmo que só encontremos instrumentos deficientes. Mas aos meios instruídos, em que a ironia impera, não vamos. Neles é necessário tocar os olhos e os ouvidos, e esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. É bom que os que se vangloriam da sua sabedoria sejam humilhados pelos espíritos menos sábios e menos adiantados. E a pergunta 4. É proibido aos espíritos inferiores comparecerem às reuniões sérias? Não. Às vezes permanecem nelas a fim de aproveitarem os ensinamentos que vos são dados, mas se calam, como
como os estouvados numa reunião de sábios. Então vejamos, né? Sim, o meio ele causa influência nas manifestações, mas o que parece que ficou claro aqui é que a intenção, né, da reunião é que vale mais. Se é uma intenção séria, uma intenção aliás, se é uma reunião séria, onde há intenção de aprender, onde há intenção de crescimento, de aprendizado, e com boas intenções, mesmo que os médiuns não possuam uma faculdade mediúnica tão desenvolvida, ou mesmo não tendo pouca instrução, os espíritos se fazem uso para poder passar essa boa, para poder incentivar, né, aqueles que de boa vontade, de bom coração, estão buscando os seus ensinamentos. O contrário acontece quando os espíritos se deparam com reuniões onde os médiuns têm faculdades excelentes, têm meios acadêmicos, né, intelectuais bem desenvolvidos, mas estão com intenções de ironia, de brincadeiras, né, intenções mais inúteis e fúteis, né? Então eles não comparecem. E aí eles falam, para essas reuniões é mais interessante que os espíritos batedores, os espíritos zombeteiros, que vão atiçar o quê? As batidas, os efeitos físicos. Então esse é o papel dos espíritos zombeteiros e batedores, né? Chamar a atenção através dos sentidos. E continua aqui o item 232, né? Ele fala assim: seria errado pensar que é necessário ser médium para atrair os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, estão constantemente ao nosso redor, nos acompanham, nos veem e nos observam. Intrometem-se nas nossas reuniões, procuram-nos ou evitam-nos conforme os atraímos ou repelimos. A faculdade mediúnica nada tem com isso. É simplesmente um meio de comunicação, segundo vimos no tocante às causas de simpatia e antipatia entre os espíritos. Compreende-se facilmente que devemos estar cercados dos que têm afinidades com o nosso espírito, de acordo com a nossa elevação ou inferioridade. Consideremos ainda o estado moral do nosso globo e compreenderemos qual o gênero de espíritos que deve predominar entre os espíritos errantes. Se tomamos cada povo em particular, poderemos julgar pelo caráter dominante das criaturas, por suas preocupações e seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, quais as ordens de espíritos que neles se encontram. Partindo desse princípio, imaginemos uma reunião de homens levianos, inconsequentes e interessados apenas em seus prazeres. Quais seriam os espíritos que, de preferência, estariam entre eles? Não serão seguramente os espíritos superiores, pois que os nossos sábios e filósofos não iriam passar entre eles o seu tempo. Assim, toda vez que os homens se reúnem, há entre eles uma reunião oculta de simpatizantes de suas qualidades ou de suas imperfeições, e isso sem qualquer ideia de evocação. Admitamos agora que eles tenham a possibilidade de se comunicar com seres do mundo invisível, através de um intérprete, ou seja, um médium, que espíritos responderão ao seu apelo? Evidentemente, os que lá estão, predispostos a isso, e nada mais buscam do que uma ocasião favorável. Se numa reunião fútil se evocar um espírito superior, ele poderá atender, dando uma comunicação orientadora, como um bom pastor que se dirige às suas ovelhas desgarradas. Mas se não o vê, compreendido nem ouvido, vai-se embora, como também o farias em seu lugar, e os outros têm o campo livre. Ou seja, né, os espíritos, o meio, ele é muito importante, né? Se numa reunião há pessoas, como eu disse, de boas intenções, então lá estarão espíritos bem intencionados e com boa vontade. Assim como numa reunião onde as pessoas estão na busca de respostas a questões fúteis e frívolas, um espírito superior até pode se comunicar, mas se ele perceber que a comunicação é inútil, não está atingindo o coração e os ouvidos daqueles que estão ali, ele apenas se retira, né? Assim como
uma pessoa pode chegar numa reunião, num grupo de estudos, achando que vai encontrar, por exemplo, muitas pessoas que vão até uma casa espírita e acham que vão encontrar lá fenômenos, manifestações, e se decepcionam às vezes. Eu já ouvi relatos de pessoas que se decepcionam quando vão a uma casa espírita e não encontram mesas girantes, respostas imediatas. Não, mas eu cheguei lá, eu fui entrevistado, eu assisti uma palestra, recebi um passe e saí. Não vi nada de anormal. Eu falo, mas o que você queria? A pessoa estava buscando algo, respostas práticas. E principalmente quando a pessoa descobre que tem que estudar bastante, que tem que ler para poder aprender. Aí sim elas acabam ficando chateadas e se afastam e falam, não, isso aí não é para mim. O mesmo acontece nas reuniões, né, dos espíritos, que vão aonde eles têm mais afinidade. E a continuação, que é o item 233, o último item do capítulo. Ele fala assim: a seriedade de uma reunião, entretanto, não é sempre suficiente para haver comunicações elevadas. Há pessoas que nunca riem, mas nem por isso têm o coração mais puro. Ora, é acima de tudo o coração que atrai os espíritos bons. Nenhuma condição moral impede as comunicações espíritas, mas se estamos em más condições, nos entretemos com os que nos assemelham, que não perdem a ocasião de nos enganar e quase sempre estimulam nossos preconceitos. Vemos assim a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes, mas essa influência não se exerce como pretendiam algumas pessoas, quando ainda não se conhecia como hoje o mundo dos espíritos. E antes que as experiências mais decisivas tivessem esclarecido as dúvidas, quando as comunicações concordam com a maneira de ver dos assistentes. Não é que as suas opiniões se tenham refletido no espírito do médium, como num espelho, mas que os espíritos simpáticos a esses, para o bem ou para o mal, participam das mesmas ideias. A prova disso é que, se puderem atrair outros espíritos para se comunicarem em lugar dos que habitualmente os cercam, o mesmo médium falará uma linguagem muito diferente, dando comunicações bastante afastadas das suas ideias e convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto maior a homogeneidade houver para o bem. Como mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de aprender sem segundas intenções. Então, gente, pelo que eu consegui compreender, o que vale é a intenção. O meio, a intenção é que faz o meio. E o meio, ele vai realmente, né, exercer influência sobre as manifestações, mas parte primeiro da nossa intenção. Então, assim, o meio, a intenção influi mais no meio do que o meio nas manifestações, né? Se no primeiro momento a gente aprendeu sobre o combate, a busca do aperfeiçoamento, se no capítulo 20 a gente aprendeu a necessidade de se buscar um aprimoramento moral, né, para que a gente possa participar de reuniões mais sérias e elevadas, com aprendizado, com bastante, com boas mensagens. Nesse capítulo nos mostram que a intenção, né, é o princípio de tudo. É o que vai exercer mais influência do que o próprio meio. A intenção, o coração do médium e da pessoa vai exercer, e das pessoas que estão na reunião vão exercer sim influência no meio, e o meio vai exercer influência nas manifestações. Então temos que tomar bastante cuidado com a nossa moral e principalmente com a intenção. Vamos às reuniões espíritas na intenção de aprender, na intenção de buscar o nosso aprimoramento, e não só respostas, e não só curiosidades, a intenção de crescer, a intenção, a humildade de saber que estamos aqui para aprender, para provar, para espiar, e que a mediunidade nada mais é do que um instrumento para que a gente possa, além de aprender, poder distribuir essas manifestações e auxiliar as outras pessoas. Ou seja,
pelo que eu consegui compreender, eu acredito que o meio ele exerce influência nas manifestações, mas a intenção, o coração daqueles que participam da reunião exerce influência no meio e isso faz a diferença. Então vamos discutir isso aí agora no nosso grupo de estudo. Eu espero que Deus abençoe a todos nós, que a gente possa ter sabedoria, equilíbrio. Claro que até agora falei apenas da minha opinião e agora a gente vai ao verdadeiro aprendizado, que é esse que a gente faz quando a gente discute, coloca as opiniões diversas no grupo e vai aprendendo uns com os outros. Muito obrigado a todos, espero que eu tenha conseguido contribuir e até logo. Que Deus abençoe, proteja e ilumine a todos nós. Que assim seja, graças a Deus.